versículos 40 a 48. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de aqui estarmos para refletir acerca da justiça divina e da consciência. Que possamos refletir sobre esse importante tema para todos nós, de modo que tenhamos cada vez mais consciência do reto caminho, de como proceder em direção ao bem. Se conosco, Senhor, em nossos ideais. Ampara-nos hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo da justiça divina e consciência, libertando-se da cultura de culpa pela ação responsável, hoje nós teremos o nosso 6º encontro, Justiça Divina e Consciência, a terceira parte. O objetivo é refletir sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência, onde ficam registrados todos os nossos atos na trajetória evolutiva como espíritos imortais. Nós temos estudado textos do livro Eu, Espírito Imortal, e também de André Luiz, cujo objetivo é entendermos como funciona a justiça divina que trazemos gravadas na nossa consciência. Hoje nós vamos adentrar em algumas reflexões muito importantes sobre isso, tendo como base uma das obras de André Luiz, o livro Libertação. Antes vamos meditar sobre a nossa relação com a justiça divina. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Que noções você tem do funcionamento da justiça divina? Qual a relação que você tem com ela? Você sente que ela está em sua consciência?
Você sabe e sente que ninguém pode fugir dessa justiça que todos trazemos na nossa consciência. O que você sabe a respeito do funcionamento da consciência? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Atualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Os textos que trabalharemos no nosso encontro de hoje são textos muito impactantes à primeira vista. Quem nunca leu as obras de André Luiz pode até estranhar os textos, porque são descrições que o autor faz de regiões inferiores da Terra. As religiões teológico-dogmáticas descrevem o chamado inferno de uma forma muito irreal. Criou-se uma verdadeira mitologia em torno do que significa o céu e o inferno. O céu, aquela visão teológica onde existem os anjos tocando harpas, as pessoas ociosas, sem ter o que fazer, ouvindo harpa o dia inteiro, chupando uva e coisas mais. E o inferno, com os chamados diabos, capetas, com tridentes, colocando as pessoas em caldeiras ferventes. E essa imagem mitológica, como nós vimos, ainda permeia a mente de muitas pessoas, mas é muito diferente da realidade, a realidade que se dá no mundo espiritual. Tanto nas colônias superiores, onde o trabalho é a tônica constante, não existe ociosidade, não existe anjinho tocando harpa e gente chupando uva o dia inteiro, que seria uma coisa para quem é trabalhador, quem gosta de estar em atividade, seria um suplício eterno e não uma recompensa eterna, uma coisa assim. E os chamados infernos não é aquilo que a gente imagina. Então, a descrição do livro, particularmente do livro Libertação, são descrições muito nuas e cruas dessas regiões infernais da Terra. E nós vamos ver aqui, nesta noite, como que funciona isso dentro do ponto de vista da justiça divina. Por que Deus permite que haja verdadeiras instituições, cidades inteiras, especializadas em, entre aspas, justiçar as pessoas? São espíritos muito empedernidos no mal, que trazem crimes horrendos nas suas próprias consciências e se colocam como justiceiros de outros espíritos, que não são tão inteligentes, não são tão perspicazes,
mas são tão criminosos quanto eles. E aí eles usam desses espíritos para escravizá-los, por puro prazer de produzir o mal. E por que Deus permite tudo isso? Nós vamos ver, inclusive é uma das perguntas que André Luiz faz para o benfeitor que organizou essa excursão, é exatamente essa. Por que Deus permite isso tudo? Nós vamos ver em detalhes. Tudo tem a ver com a questão da justiça e das injustiças praticadas. Nós vimos no nosso encontro anterior aquela fala do Silas sobre as pessoas que estavam ali em sofrimento. Por que elas estavam em sofrimento? Porque praticaram muitas injustiças enquanto estavam na dimensão física. Nós somos herdeiros de nós mesmos, sempre. Quando nós utilizamos da nossa existência para produzir o bem, esse bem sempre vai retornar a nós, independente de qualquer questão. Quem faz o bem faz simplesmente pelo prazer de fazer o bem, não para obter recompensas. Mas é da lei, é lei de causa e efeito. Se você pratica o bem, causa, o bem, efeito, retornará para você. Se você pratica o mal, causa, esse mal retornará para você, independente de qualquer coisa. Independente, como nós vimos, da pessoa pagar missa, deixar doações para entidades filantrópicas, independente de qualquer coisa externa que nós façamos, tanto o bem quanto o mal que nós fazemos retorna para nós. É isso que é a justiça divina, e por isso que existem organizações como essas que nós vamos adentrar juntamente com André Luiz, Eloy e Gúbio. Então, nesse encontro, continuaremos a refletir sobre os mecanismos pelos quais a justiça divina se manifesta na consciência de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado. Analisaremos o mau uso do livre-arbítrio, no qual o espírito, movido pelos desejos egóicos, faz escolhas indevidas, porém não consegue fugir do registro desses atos em sua própria consciência. Utilizaremos textos do livro Libertação de André Luiz, capítulos 4 e 5, Numa Cidade Estranha e Operações Seletivas. A editora que publicou esse livro é a FEB. A maior parte dos livros de Chico Xavier é publicado pela FEB. Focalizaremos a descrição que André Luiz faz de uma excursão que ele realiza juntamente com Gúbio e Eloy a uma cidade localizada nas dimensões inferiores do planeta, chamadas regiões infernais. A visão teológico-dogmática é de que o inferno é eterno. Existe o inferno e as pessoas que vão para o inferno vão eternamente. A visão espírita é de que existem as regiões inferiores, existem espíritos voltados ao mal que comandam essas regiões inferiores, mas ninguém está nessas regiões eternamente. Nem os espíritos inferiores, que se arvoram de corretores dos outros, nem os que ficam ali durante uma temporada. Eles podem ficar ali até séculos, mas nunca será eterno. O mal nunca é eterno. E essas regiões inferiores, inclusive nesses momentos da transição planetária, estão todos sendo visitados por entidades de alta envergadura moral
para fazer com que todos eles desapareçam. No mundo de regeneração, essas regiões não existem mais. Então, como a Terra está em franca transformação de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, essas regiões estão sendo gradualmente transformadas. Não é de uma hora para outra que elas vão ser transformadas, mas esses relatos aqui, eles se deram na década de 50 do século passado, quando o espírito Gregório, que era considerado o soberano senhor das trevas, foi atendido e substituído por um outro espírito chamado Lang, que também já foi retirado dessas regiões. No livro Trilhas de Libertação, de Filomeno de Miranda, ele dá a notícia da libertação do Gregório e a substituição pelo espírito Lang, do chamado soberano das trevas. Então, esses textos aqui tratam dessa excursão feita por esse mentor, chamado Gúbio, que, a pedido da mãe do Gregório, da que tinha sido mãe dele na encarnação que ele foi Papa, pediu para que ele intercedesse para poder libertar o Gregório. O livro todo é um livro fantástico, vale a pena ser lido, aborda a questão da libertação do Gregório, que tinha sido Papa quando esteve encarnado na Terra, na última existência, e durante 800 anos ele foi o chamado soberano das sombras. E é esses relatos que nós trabalharemos a partir de agora. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho. As regiões trevosas, André Luiz dá notícia também, que fica no subsolo terrestre. As regiões umbralinas começam na própria crosta e vai até uma certa camada da atmosfera, e as regiões inferiores trevosas ficam na intimidade do planeta. Quanto mais profundo, mais trevosa. Quanto mais próxima da crosta, menos trevosa. Então, como diz Gúbio, eles ainda não estão nas chamadas cavernas infernais, que é mais profundo do que essa região onde eles estavam. Essas regiões das cavernas infernais, a penetração não é tão simples. Mas são regiões circunvizinhas das chamadas cavernas infernais, uma região mais próxima da crosta. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Então aqui Gúbio faz um alerta para André Luiz e Eloy, para que eles tivessem muito cuidado, porque 95% daquelas pessoas, daqueles espíritos que estavam nessa região, são voltados ao mal, que é a característica dessa região das trevas. Mas mesmo assim, existem aqueles que trabalham para o bem das criaturas, como eles próprios estavam ali para resgate de algumas criaturas, resgate do Gregório principalmente. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos
e brutalizados para a sensibilidade medianamente desenvolvida. O sofrimento aqui é inapreciável. Então vejamos aqui, Eloy oferece a primeira informação. Que tipo de espíritos está nesse ambiente? Aqueles que estão sofrendo amargos choques de retorno à realidade. Por que retorno à realidade? Que realidade é essa que ele está falando? O retorno à consciência tem a ver com a consciência, mas retorno a quê? Que realidade é essa? A realidade espiritual. Por quê? Eram pessoas que, enquanto estavam no corpo, podiam até ter uma religião formal, como o próprio Gregório. Ele tinha sido papa, maior grau dentro da religião católica. Mas a religião era apenas de fachada, como muitos usam a religião apenas como fachada, até para obter mais poder. Mas no fundo eram materialistas, cínicos, não acreditavam na realidade espiritual, não aceitavam, podia até dizer da possibilidade, tudo era muito vago. Então, é o choque de retorno à realidade. Por quê? Nós saímos da dimensão espiritual, reencarnamos e vamos voltar para a dimensão espiritual. Já fizemos isso muitas vezes e faremos muitas vezes. De uma certa forma, todos nós já passamos por experiências assim. O próprio Gubi vai dizer isso daqui a pouco. Passamos por experiências nessas regiões. Muitas vezes como espíritos sofredores, outras vezes causando o sofrimento de outros espíritos. E aí ele diz aqui, são espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Então aqueles que, invejando o bem, eles se lançam a isso para torturar outros espíritos. E aqueles que caem nas armadilhas deles é porque eram vampirizados ainda no corpo por esses próprios espíritos. E na verdade, esses espíritos são cúmplices de tudo que é produzido de mal no planeta. E aí aqueles que se afinizam com eles, além de vampirizados, são escravizados depois da desencarnação, depois da morte do corpo, né? Não necessariamente ainda a desencarnação. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio, atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção nesse domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Então a pergunta de Eloy é muito interessante, né? Se há governo em todas as instituições que existem na Terra, há governo. No caso aqui, ele fala que esse governo é concedido pelos poderes superiores. Por quê? Esses espíritos, eles pensam que eles têm o domínio de tudo, que eles é que mandam, eles que fazem, mas na verdade não existe nada que aconteça que não seja com a permissão divina. Então, a permissão das esferas superiores. Daqui a pouco a gente vai ver por que Deus permite isso, e por que os espíritos superiores da Terra permitem isso. Porque é a questão das próprias leis divinas, principalmente a lei de liberdade, que é respeitada, e porque
todos os espíritos, tanto os que sofrem quanto os que causam sofrimento, estão usando o seu livre-arbítrio e estão passando, todos eles, pela própria lei de justiça. É claro que aqueles que praticam injustiças, quer no corpo, quer fora do corpo, vão cedo ou tarde receber as injustiças praticadas de volta, seja no corpo ou fora do corpo. Então, tudo que se pratica em organizações como essas, cidades como essas, é profundamente injusto do ponto de vista da lei de amor, justiça e caridade. Mas não se constitui uma injustiça, porque são os espíritos que sofrem tudo isso, produziram muita injustiça enquanto estavam encarnados. É como nós vamos ver em detalhes na atuação desses espíritos. Oi, pode falar. Sim. Inteligentes e cruéis. E cognitiva. Não é espiritual nem emocional. Então, a pergunta da Jéssica, por que esses espíritos, apesar de inteligentes, continuam fazendo o mal, sabendo, muitas vezes sabendo das leis, sabendo de que as ações deles não vai ter uma perenidade. Exatamente por aquilo que nós vimos agora há pouco. São espíritos invejosos, cruéis. Então, eles têm aquilo que está no livro dos Espíritos. Por que eles utilizam da humanidade? Por inveja do bem. E porque para produzir o bem é preciso esforço, toda uma dedicação que eles não se dispõem. E aí, quando a pessoa voluntariamente não busca o bem, o que acontece, Jéssica? Ela já está no mal, né? Só o fato de ser neutro já é um mal, não é a questão 642, né? Só o fato de não fazer o bem já é um mal. Agora, para produzir o bem objetivamente, com todas as forças dentro de si, é preciso um esforço muito grande. Aí a pergunta, vamos trocar a pergunta. Por que nós que já estamos na doutrina espírita, já conhecemos Jesus, já conhecemos tudo sobre a realidade, ainda não fazemos o bem no limite das nossas forças? Nós já estamos um pouco mais além, porque nós já conhecemos Jesus na intimidade de uma forma muito mais profunda. Já temos condições de ter uma inteligência consciencial a mais do que a simples inteligência cognitiva. E mesmo assim ainda temos muitas limitações nesse sentido. Imagina quem ainda tem aversão ao próprio Cristo. Apesar de ter conhecido o Gregório como Papa, conhecia o Evangelho, conhecia tudo, mas tudo intelectualmente. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então são gênios, são espíritos muito inteligentes, mas muito empedernidos no mal, e aí o que eles fazem? Escravizam outros espíritos. A grande maioria da população desses locais são espíritos escravizados por outros espíritos.
E aí a pergunta: por que permite Deus semelhante absurdo? Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Vejamos que a resposta é muito profunda de Gúpio, né? Por que que Deus permite o mal? Por que que não aniquila todos aqueles que produzem o mal? Iria aniquilar grande parte da humanidade, né? Por que que não aniquila uma nação como a Alemanha, por exemplo, no século passado, que se lançou contra metade do mundo na época? Por que que não aniquilou? Porque Deus permite que o mal aconteça, porque a partir do mal, quando se cansa do mal, as pessoas vão almejar o bem. É o que acontece se nós formos estudar os livros de história com todos os países que se arvoraram em guerrear com outros países. Depois de passar pelas expiações coletivas e o sofrimento que a guerra traz, aprende-se a produzir o bem, como aconteceu com a própria Alemanha, no nosso exemplo aqui. Então, esses espíritos que estão voltados ao mal, estão voltados ao mal transitoriamente, porque cedo ou tarde esse mal vai voltar para eles. Quando volta, o sofrimento que isso gera faz com que a pessoa queira produzir o bem para se ressignificar todo esse mal. De uma certa forma, todos nós já passamos por aí e somos convidados hoje a realizar o bem no limite das nossas forças. Tá? Edilane, tem pergunta, por favor? Uhum. Sim. Uhum. Se o mal que numa guerra as pessoas que recebem esse mal existe justiça aí? Seria essa a pergunta? Claro, porque todo processo de injustiça humana não será uma justiça do ponto de vista da lei divina. Por quê? É aquela questão, aqui no texto está falando sobre isso. Mas entrega a expiação dos próprios crimes. Então, aqueles que sofreram, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, eram inocentes, entre aspas, porque do ponto de vista das múltiplas existências, não existe inocente. Aquele que passa por uma situação de guerra, por exemplo, nos nossos dias, a gente olha lá aquelas crianças na Síria sendo bombardeadas e tudo mais. Parece que são inocentes sofrendo, mas admitir isso seria admitir que a Deus, que é a grande inteligência organizadora do universo, erra em colocar determinadas pessoas em países, em situações, para sofrer imerecidamente, sem nenhum débito. O único ser que passou por sofrimento sem nenhum débito, que se conhece na Terra, chama-se Jesus Cristo. Todos os demais, se passaram por algum sofrimento, estavam expiando alguma situação vivida, né? Para que aprenda, a partir do choque do retorno, a valorizar o bem. Por isso que Deus permite. Que permite tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual haver o mal.
Porque cedo ou tarde, todo ser humano vai cansar desse mal. E quando cansar do mal, vai produzir o bem. E a partir do momento que produz o bem, nunca mais o mal vai tomar conta, seja da pessoa individual quanto o coletivo. É o que a Terra está sendo programada, para que o mal vire exceção na Terra. Por enquanto, o mal é regra e não exceção. Mas vai chegar um momento que ele vai se tornar exceção e não regra. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Então aqui Gubbio oferece mais alguma informação importante. Essas regiões, elas não ficam da mesma forma para sempre. Como ele falou, de período a período, contado por vários séculos, a matéria utilizada é revolvida. E hoje esse processo de revolver essas regiões inferiores está cada vez mais acelerado, até que não vai existir mais essas regiões. E tem aqui a questão da justiça. Esses espíritos empedernidos do mal, eles só praticam o mal e é permitido esse mal porque é a partir desse mal que eles fazem, Deus utiliza para a correção desses próprios espíritos, que, enquanto estavam encarnados, tinham como cúmplices os próprios desencarnados. Então, na verdade, eles estão no ambiente onde sempre cultuaram. Por quê? Como diz o Gubbio aqui, o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam. Existe muito bem na Terra, muito exemplo do bem? Existe ou não? Muito. E por que a grande maioria das pessoas ainda se compraz no mal? Se existe muito bem para ser seguido, muitos espíritos que se santificam e realizam o bem na Terra e servem de exemplo para outros espíritos, um Gandhi, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá e muitos outros, por que a grande massa da Terra ainda se compraz no mal? Por causa da liberdade de escolha, né? E o gozo puramente egóico que eles buscam. Então, ao mesmo tempo que existe todo um convite à realização do bem, mesmo pessoas que já têm condições de realizar esse bem, não realizam. E vão simplesmente para o gozo material, para os gozos sensualistas do ego, em detrimento dos espíritos que são. E é claro que se escolhem companhias espirituais depravadas, companhias espirituais que os vampirizam, é lícito que essas pessoas encontrem esses espíritos depois que desencarnaram, depois que morrerem, ou não? Se eles viviam num conúbio constante enquanto estavam encarnados, e quando fora do corpo, vão encontrar os mesmos espíritos. É assim que funciona, né? É lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito está intimamente ligada à lei de justiça, amor e caridade. Quando nós praticamos o amor e a caridade, a justiça, em forma da lei de causa e efeito, vai nos trazer as bênçãos de ter praticado o amor e a caridade. Quando nós, ao invés
de praticar amor, justiça e caridade, praticamos injustiças, desamor e descaridade, a lei de causa e efeito nos traz de volta aquilo que plantamos. É assim que funciona. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem nem a Eloy o desabrocho de reminiscências completas do passado. Então aqui o Gubbio fala para André Luiz que ele já tinha passado por ali. Aliás, André Luiz passou 8 anos no umbral. Aqui nós estamos nas regiões das trevas, né, visitando, pelo relato, as regiões das trevas. Mas o próprio André Luiz, antes de estar fazendo esse estágio, passou por 8 anos nas regiões umbralinas, que também são regiões inferiores do planeta. Mas provavelmente em outras oportunidades ele já havia passado pelas regiões que eles estavam visitando. Então, esses espíritos que se colocam como demônios, é aquilo que nós falamos, teológico, dentro da visão teológico-dogmática, eles são eternamente demônios. Mas, na verdade, não. São espíritos inteligentes, empedernidos do mal, que às vezes tomam essa forma do demônio biológico para fazer sofrer, para amedrontar, para hipnotizar com mais intensidade outros espíritos. Música exótica fazia-se ouvir, não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio passo em nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Como eles estavam ali infiltrados nessa região para o atendimento, eles não podiam, em momento algum, dar a transparecer que eram benfeitores e não habitantes do lugar. E que eles só contavam com a prece para se ligar às altas esferas. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Então vejamos que são características de benfeitores mesmo nessas regiões inferiores. Exercício de virtudes, conexão com a esfera do Cristo para poder verdadeiramente auxiliar. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. As descrições que nós vemos aqui é das piores favelas que existem na Terra, no mundo dos encarnados. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública repletos de quadros deploráveis desfilaram a nossos olhos. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes,
entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Eles não estão na dimensão espiritual, por que tem aleijados, entidades visceralmente desequilibradas, mutilados? Por quê? Nós já estudamos isso. Porque esses espíritos morreram, mas não desencarnaram. Morrer é fácil, morrer é apenas um fenômeno biológico. Desencarnar é sair do corpo. Só morre e desencarna no mesmo dia quem praticou o bem no limite das forças. Quem não praticar o bem no limite das forças, morre, mas não desencarna. Por isso que esses espíritos, tudo aquilo que eles traziam na carne, quando estavam encarnados, prossegue na dimensão espiritual, no perispírito, porque o próprio perispírito está alterado. Comumente, quando o espírito faz esforços no bem, mesmo que ele tenha alguma mutilação no perispírito, assim que ele desencarna, o perispírito, aliás, mesmo que ele tenha alguma mutilação no corpo, assim que ele desencarna, o perispírito está íntegro. Quando nós vemos, por exemplo, a descrição de Paulo de Tarso, assim que desencarnou, ele olha para o corpo dele, ele vê que ele não tinha mais nenhuma cicatriz, porque ele tinha várias cicatrizes dos apedrejamentos, porque é o espírito que promoveu o bem, depois que se converteu ao amor de Jesus, apesar de ter assassinado alguns cristãos antes, mas 30 anos ele trabalhou para se recuperar. Agora, aquele que simplesmente viveu a vida puramente material, viveu para gozar, viveu para cometer crimes e tudo mais, eles vão se apresentar na dimensão espiritual com os mesmos problemas, as mesmas doenças, os mesmos aleijões que tinham no mundo físico. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? E aqui o Gúbio dá a orientação. Milhões de pessoas, informou Calmo, depois da morte, encontra perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmos. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. Então, aquilo que nós temos estudado, a consciência arquiva tudo que nós fazemos, a nós mesmos e ao nosso próximo, seja para o bem, seja para o mal. Aqueles que passaram a sua vida cultivando o mal de si mesmos e do próximo, o que fazem? Depois da morte, como diz o Gúbio, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmos. E aí, como a máscara cai na hora da morte, eles, por uma questão de a própria afinidade, eles vão para ambientes onde vão encontrar os iguais, aqueles que se assemelham a eles. Agora, essa advertência de Gúbio aqui também é muito importante. Nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Porque
tudo fica registrado na nossa consciência. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontra. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além-túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. Então, o Gubbio está descrevendo o fenômeno, né? Ele sente tanta vergonha que eles receiam os espíritos benfeitores. Mesmo que um benfeitor se aproximasse de um espírito nessa condição, como ele viveu a vida inteira uma vida de máscaras no corpo, e as máscaras caem todas, sem exceção, quando nós estamos fora do corpo, ele, como ele diz, ele usa essa metáfora, se esconde a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Então, por isso que essas regiões têm tantos espíritos assim, mutilados, espíritos aleijados. Por quê? Os semelhantes se agrupam com os semelhantes. Porque se eles, mesmo que benfeitores espirituais se materializassem nesses lugares, eles correriam esbaforidos por vergonha de si mesmos, projetada no outro, né? O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos compete a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras, através de organizações em que exteriorizam tanto quanto possível os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhões das inteligências vigorosas e cruéis. Então, ele continua a explicação. Quando o espírito realiza isso consigo mesmo, ele está produzindo todo o mal, produzindo para si próprio, mesmo quando ele faz o mal ao próximo, porque o perispírito vai registrar tudo. Tudo fica registrado na consciência e o perispírito registra fisiologicamente. E aí o espírito vai, pela lei de afinidade, para os ambientes próprios para ele. Mesmo que ele fique escravizados ali, por uma questão de afinidade, eles acabam se formando essas instituições, essas verdadeiras cidades na dimensão inferior. Mas interferir, não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? Uma boa pergunta de André Luiz, né? E aí, como que pode os espíritos sair dessa situação? Vamos ver? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência de íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. E aquilo que nós estávamos dizendo, inclusive, na pergunta da Jéssica. Se os apelos de cima, os apelos da esfera do Cristo não cessam na Terra, aqui na
da dimensão de nós encarnados, no mundo espiritual mais intenso ainda. Porque eles estão na dimensão da realidade que é impossível as ilusões que ainda temos na crosta. Mas o que acontece? São poucos aqueles que querem fazer esforços. Então a lei do esforço, né, essa lei divina, é para tudo. Se nós estamos no mundo físico e somos convidados a fazer esforços no bem, já conhecendo tudo aquilo que é da esfera do Cristo, nós não fazemos. Imagina aqueles que ainda estão por se arrepender e fazer todo um trabalho de expiação e reparação. Por isso que ficam, às vezes, séculos nessas regiões, mesmo em profundo sofrimento, porque não se dispõem a fazer esforços. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva tirar seu empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. Então, tanto aqueles que estão causadores de sofrimento, quanto os que estão sofrendo, estão passando por situações porque não desejam de fato, não querem de fato superar as limitações que trazem. E retirá-los à força não faz sentido. Elevá-los para uma região superior, ele nem se sentiria bem. Mesmo que um espírito desse pudesse ser levado para uma região superior, ele não se sentiria bem. Vejamos que o próprio André Luiz só foi socorrido em nosso lar depois que aconteceu o que com ele? Alguém lembra que já leu o livro Nosso Lar? Foi no momento que ele se arrependeu de tudo que tinha feito, orou com uma unção que ele nunca tinha orado, aí que ele foi percebido pelo Clarencio. Porque o Clarencio já tinha visitado ele várias vezes nas regiões umbralinas, a mãe dele já tinha visitado ele várias vezes e ele não percebia, porque ele estava numa revolta, a revolta por estar ali. Só quando ele se arrependeu é que foi. Então, isso é válido, nós vimos também aqueles casos na semana passada, que o Silas fala, só quando o espírito está apto energeticamente a ser socorrido, que ele é socorrido. Exatamente porque é necessário o esforço, que ele queira, como ele diz aqui, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório. Enquanto o espírito, seja encarnado ou desencarnado, se comprazer com as regiões inferiores, ele estará psiquicamente voltado para essas regiões. Oi, fala. Uhum. Uhum. Sim. O Mateus pergunta se é o caso das obsessões. É o caso das obsessões, porque obsessão quase sempre é um processo de vingança. Quando não é processo de vingança, é simplesmente os próprios inimigos da luz que, por inveja, querem fazer com que o máximo de pessoas possíveis se volte para o mal. Então, como é um processo desse nível, por que Deus permite a obsessão? Para que aqueles que estão querendo fazer o mal, querendo o bem, melhor dizendo, possam redobrar as suas forças para superar o mal. E comumente, o vitimizador de hoje foi a vítima no passado. Então, não existe inocentes no processo obsessivo. Existe aquele que foi vitimizado, foi
no passado, torturado a família, a pessoa, e aquele hoje que está sofrendo o assédio. Para quê? Tanto para que a própria pessoa que está vitimizada hoje possa fazer esforços de ascensão e energeticamente auxiliar os obsessores. É por isso que Deus permite esse processo. E as desobsessões mais profundas só se dão dessa maneira, a partir da transformação moral do próprio obsidiado. Existem processos em que o próprio espírito é atendido, mas se não houver transformação moral do obsidiado, outros espíritos substituem o anterior. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Então, se existem espíritos querendo fazer o mal, existem espíritos que, por uma questão de afinidade, esse mal vai auxiliar na correção, Deus se utiliza desses recursos. Não que houvesse necessidade disso, mas pelo respeito ao livre-arbítrio e por ser um processo transitório, ele permite, porque desse mal vai surgir sempre um bem. E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano, indaguei ainda. Apesar de ser espíritos que estavam ali aleijados e tudo, todos ociosos. Por quê? Que eles estavam ociosos. Acabei de responder. Eles continuavam ociosos, porque do ponto de vista espiritual eram ociosos na crosta. E aí apenas não tem muita gente hoje com a Lava Jato se descobre, né? Hoje se descobriu os roubadores de pão, né? No Rio de Janeiro. A pessoa, para viver nababescamente, furta de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque querem dinheiro fácil para viver de forma ociosa. Podemos fazer isso enquanto estamos no corpo físico? Podemos, temos o livre-arbítrio. Só que o que vai acontecer com esses ociosos? Vão continuar ociosos na dimensão espiritual, só que sofrendo um bom bocado nessa situação. Porque lá não tem máscara, não tem como comprar juízes, não tem como fazer nada disso. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do corpo carnal, com desvarios dos sedentos no deserto. Então vejamos, esses espíritos, como que eles vivem? Eles vivem sugando as energias dos encarnados. Por isso que nós falamos inicialmente que eles são cúmplices dos desencarnados, enquanto os desencarnados, cúmplice dos encarnados, melhor dizendo, enquanto os encarnados estão ali nos desejos egóicos e usufruindo de tudo que o ego deseja e que o corpo físico permite. Então eles são sugados nas suas energias, mas esses espíritos associam aos encarnados em todos os delitos que eles querem cometer. Quando desencarnam, quando morrem, melhor dizendo, o que eles querem? Voltar ao corpo, porque eles continuam sentindo os desejos do próprio corpo. Então, se eles estão na dimensão espiritual, aleijados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, eles têm todas as dores, todos os desejos, tudo o que tinham quando estavam no corpo físico. Então,
o tempo todo querendo viver no corpo físico. Como eles não estão no corpo físico, o que eles fazem? Sugam as energias dos encarnados. Tá? Como que é? Fumante, qualquer tipo de vício, eles sugam os encarnados. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de forças dos seres encarnados que as acalentam desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defende no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. Então, o que eles fazem? Eles promovem, eles fazem toda uma ação para que a inércia permaneça na Terra. A inércia em relação ao bem. Né? E todo o progresso espiritual eles atacam. Por quê? Quanto mais se eleva, mais o encarnado se desprende deles. E eles querem exatamente o contrário. Espíritos encarnados escravizados, enquanto estão no corpo, para continuarem escravizados na dimensão espiritual. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isto preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. É o que nós acabamos de falar. Né? Então, o tempo todo vampirizando, furtando as energias vitais dos encarnados e, posteriormente, deles desencarnados também. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, aqueles já chegaram na cidade espiritual e ali eles estão já sob a ação dos guardas do Gregório, que tinha sido Papa no mundo físico, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico, os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. É aquilo que nós falamos, morreram, mas não desencarnaram. Continuam com as mesmas doenças, os mesmos problemas do corpo físico. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam os grupos vários, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Agora vamos ver como que esses espíritos são selecionados para julgamento, os julgamentos coletivos que eles fazem para as chamadas penalidades que eles vão sofrer. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos.
através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isso mesmo das mais completas. Então, como que ele seleciona os espíritos? Pela cor do próprio halo que ele emana, né? O chamado halo vital. E aí, cada cor representa determinadas características de crimes praticados no mundo físico enquanto eles estavam encarnados. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos nas galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, a espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte. Então, aqui André Luiz está perguntando se existe o Satanás, o diabo, né? Na verdade, não existe enquanto eternidade, mas espíritos tomam essas formas e eles realmente aguardam as pessoas que produziram o mal ainda no leito de morte. O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo às forças de atração. Então, que lei que o Gúbio fala aqui? Lei de atração ou lei de afinidade. Então, eles estão ali por afinidade com os próprios espíritos ainda encarnados. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefa de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou de deliberada cristalização no erro, não encontraram senão um manto de sombras em que se reenvolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Então, o que vai caracterizar espíritos nessas regiões? Aqueles que cometeram delitos reiterados, ociosidade impenitente e deliberada cristalização no erro. Por afinidades vão se encontrar nessas regiões. E os crimes cometidos não necessariamente são crimes assim de matar pessoas, traficar drogas. Nós vamos ver a lista aqui de ações que é tudo que vai contra a própria lei de amor, justiça e caridade. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas, que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Ó, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Então vejamos que André Luiz ainda pergunta mais uma vez, por que Deus permite tudo isso? E por que espíritos despóticos realizando a justiça? Vejamos a resposta de Gúbio, que é muito profunda. Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco?
Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então, esses espíritos se colocam como justiceiros, julgadores, porque eles desejam. Eles eram inquisidores, julgadores, enquanto estavam no corpo físico. Por ser um pouco mais inteligente que os demais, eles ocupam essa posição, mas são tão sofredores quanto os outros. Os que causam sofrimentos também são muito sofredores, porque ele sente muita inveja, muito despeito por tudo que representa o bem. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominava a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Aqui o André Luiz fala em humildade, na verdade é subserviência, né? Porque humildade é virtude. Aqueles espíritos eram tudo menos humildes. Na verdade é só uma figura de expressão, né? Porque eles estavam ali humilhados num processo de subserviência. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam, ladeado por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos e depois deles 7 andores sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada traziam juízes esquisitamente ataviados. Como o Gregório, soberano das sombras, ele era papa, todos os demais também. Então eles andavam como os papas antigamente andavam. Aquela chamada cesta gestatória em que carregadores carregavam o Papa para lá e para cá. Hoje tem o Papa móvel de veículo, né? Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sede gestatória das cerimônias papalinas. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Por que eles fazem todos esses jogos, essas encenações? Porque são processos hipnóticos. Porque quanto mais medo eles geram no público, mais eles vão ter acesso para chamadas penalidades, como nós vamos ver daqui a pouco. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos. Vamos prestar atenção na fala, que traz são falas muito focadas na verdade, mas a verdade de forma muito contundente, que é a característica dessas regiões. A ausência completa de misericórdia. A lei de misericórdia, eles não vão, claro,
dar vazão, fazer um esforço de cumprir essa lei. Ao contrário, é a ausência total de misericórdia. Aí ele vem falando, nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Vejamos que eles têm plena a capacidade de entender a lei de causa e efeito. É aquilo que a pergunta que a Jéssica fez inicialmente. Esses espíritos conhecem as leis divinas? Conhecem. Eles sabem que existe a lei de causa e efeito, eles sabem que existe a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia, eles sabem. Só que eles usam a lei de causa e efeito de uma forma nua e crua, sem movimentar o amor, a compaixão, a misericórdia. Então, aquele que caluniou vai sofrer as ações da própria calúnia. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Vejamos que são crimes puramente morais, que a justiça humana nem considera como crimes. É malícia, discórdia, inveja, ciúme. Quem centralizou os sentimentos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui dolorosas e arrasadoras. Então, aquele que viveu para o sexo, simplesmente para obter prazer sexual, como ele diz aqui, vai ter necessidades enlouquecedoras, e é uma realidade. No livro Sexo e Obsessão fala muito bem disso. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. Então, aquilo que nós falamos, como é um processo hipnótico, há toda aquela pompa e circunstância em relação aos juízes, e depois dessa fala contundente para gerar pavor, porque quanto maior medo, mais a ligação dos espíritos que vão sofrer as penalidades com os chamados juízes. Tem pergunta, por favor? Uhum. Se o espírito vem numa situação que produziu todo esse mal, se ele vem numa missão para... Ele primeiro vem por uma expiação muito dolorosa. Depois da expiação, depois que expiar verdadeiramente, aí que ele vai ser convidado à reparação.
No caso do Gregório, ele iria renascer numa situação de idiotia, de debilidade mental, totalmente deformado, para depois, sim, depois da expiação, começar a reparação. Uhum. Isso. Se a maioria das pessoas morre, mas não desencarna. Sim, porque a desencarnação é um fenômeno espiritual e a morte é um fenômeno biológico. Morrer basta cessar a energia vital ou mesmo, no caso do suicídio, a pessoa arrebentar com o corpo, mesmo com energia vital. Agora, a desencarnação é um processo eminentemente espiritual que vai necessitar do desprendimento da matéria. Por isso que é desencarnação, sair da carne. Porque o espírito pode morrer e continuar preso à carne, como esses relatos aqui. Espíritos que estavam mutilados, deformados, porque ainda estavam totalmente presos à carne. Esses espíritos precisam do encarnado para viver, então eles sugam a energia do encarnado o tempo todo, para poder continuar na dimensão espiritual sem desmaiar, sem ter outros problemas, como a gente vê no livro Memórias do Suicida, quando a energia vital é esgotada, os espíritos começam a desmaiar. É aí que eles são recolhidos para as colônias especializadas em atendimento do suicida. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. É aquilo que falamos, né? Eles dominam técnica de hipnose, então o tempo todo ali falando para hipnotizar as vítimas, aqueles que iriam sofrer as ações dos julgadores. Não vale acusar a idilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeita as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não vieste até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Aqui ele devolve para a multidão, né? Eram os espíritos que idolatravam o dinheiro, o prazer, o conforto, tudo que existe de mais sórdido na Terra. E aí estavam sofrendo as consequências. A forma contundente, a forma isenta de misericórdia, que é a tônica para gerar mais pavor para os espíritos. Nesse momento, o convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Essas regiões são regiões de uma profunda dor,
muito sofrimento. Gúbio trazia a destra sobre o peito como se contivesse o coração, mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Exasperado, o julgador bradou colérico: perdão? Quanto desculpastes sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna. Nós vamos ver isso na semana que vem, porque o nosso tempo está esgotado. E agora na semana que vem, nós vamos ver todos os casos que eles foram trabalhando um por um e o processo de justiça por trás de cada um desses casos. Tá? Vamos fazer a nossa avaliação. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você compreende a presença de Deus e da justiça divina na vida de todos nós, encarnados e desencarnados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro, refletimos sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência, de modo a assumirmos a responsabilidade pela nossa transformação moral, realizando o bem no limite das nossas forças. Que ações você está disposto a realizar para seguir as vozes alerta que vêm de sua consciência, que lhe convidam a realizar esse bem a você e ao seu próximo como a você mesmo? Reflita sobre essas ações que você está disposto ou disposta a realizar. Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta noite que refletimos a respeito da justiça divina, a respeito de nossas ações que ficam registrados em nossas consciências. Ampara-nos a todos, Senhor,
para que possamos prosseguir os nossos esforços de renovação, de trabalho interior, de modo a desenvolver o bem no limite das nossas forças, enquanto estamos encarnados no mundo, para que, ao realizar esse bem, sejamos exitosos naquilo que viemos fazer enquanto encarnados. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, ampara-nos a todos. Que assim seja.